Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. E não poderia ser diferente dessa vez, escândalo do INSS. E essa grande notícia que merece análise, o PDT que deixa o governo Lula. Não é bem assim, né? O PDT na Câmara que deixa de apoiar, de formar na base de apoio do governo Lula. A gente vai descobrir, analisando, que há vários PDTs. Aí fica fácil, né? Quer ver? É a matéria, está aqui na minha mão, matéria da Pepita Ortega e do Vitor Ohana. O Claudião, que está conosco, vai colocar na tela aí, a gente vai lendo e comentando aqui no Andreasa Reage. Vou botar os óculos, porque sem eles eu não sou ninguém. A manchete é: PDT na Câmara anuncia saída da base do governo Lula após demissão de Lupe. Aí tem um ponto e vírgula. Senadores reafirmam apoio. Isso é maravilhoso. Então, já no título, a gente fica sabendo que tem o PDT na Câmara, que vai se tornar independente, mas tem o PDT no Senado. O PDT do Senado fica com o governo. Aí é fácil, né, gente boa? Vamos lá. O líder do PDT na Câmara, Mário Heringer, de Minas Gerais, anunciou o desembarque da bancada da base aliada do governo Lula. Estamos colocando em independência, anunciou Heringer em coletiva na liderança do PDT. A gente também vai entender o que é liderança segundo os partidos brasileiros, ou boa parte deles. O anúncio ocorre 4 dias após o pedido de demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe, em meio às investigações sobre fraudes milionárias no INSS. Vamos em frente. Em meio ao anúncio, o líder do PDT indicou ainda que a bancada está autorizada a assinar os pedidos de comissão parlamentar de inquérito sobre as fraudes no INSS. Aí eu faço, Claudião, um para. Porque investigar, abrir mão, lançar mão de uma CPI, significa investigar o então líder do PDT, que hoje é, curiosamente, ministro da Previdência Social. É olhar sobre as atividades de deputado do PDT quando deputado do PDT, porque em 2021, o novo ministro da Previdência Social, que era o número 2 do Ministério de Carlos Lupe, quando deputado federal, foi coautor de um pedido, a gente não pode esquecer disso, de um pedido que jogaria para frente, colocando uma espécie de jabuti, como se chama, de contrabando numa medida provisória, que jogaria para frente a revalidação dos descontos associativos. Havia uma medida provisória que determinava, a partir de um determinado momento, que houvesse revalidação, que as pessoas fossem consultadas anualmente, e depois jogaram para 3 anos, sobre se autorizavam aqueles descontos, e Mário Heringer foi um dos agentes para jogar para frente novamente, em 2021. Então, o PDT está se colocando nesse lugar. Mas não é só isso, né? Olha aqui. Em meio ao anúncio, o líder do PDT indicou ainda que a bancada está autorizada a assinar pedidos de comissão parlamentar de inquérito sobre a fraude no INSS, sobre as fraudes no INSS, desde que o escopo da investigação parlamentar seja ampliado para 2019, para convocar ministros e secretários do governo anterior, com nomes citados no inquérito e indicação expressa para que a Polícia Federal faça uma apuração a partir de tal data. Então, o PDT é a favor de uma investigação, e está certo, que volte até o começo do governo Bolsonaro. Eu acho que tem que voltar até 2016, que é pelo menos os marcos que há de investigação, marco do início do que seria o início desse golpe, desse roubo aos aposentados e pensionistas. Estou de acordo. Só precisa saber que vai se investigar, nesse caso, o PDT, ou investigar alguns dos seus nomes. Avançando. A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta manhã na casa de Heringer, com a presença de Lupe. Isso é fantástico. Lupe sai do ministério, deixa o Ministério da Previdência Social. Fica parecendo que o PDT saiu do governo. Esse PDT da Câmara, que deixa a base de apoio do governo, fica parecendo que ele compõe uma espécie de PDT maior. Já disse, a gente repete aqui, parece haver vários PDTs. Só que Lupe sai do ministério, mas o PDT continua. Repito aqui, Volney Queiroz, que era o ministro, que é o novo ministro, ele era o número 2 de Carlos Lupe no ministério. Ele era o secretário executivo, ele estava lá. Ele participou da reunião em que o ministério foi informado, em junho de 23, sobre as denúncias
no INSS relativamente a descontos associativos? Estava lá em junho de 23, não fez nada durante, sei lá, 9 meses, uma gravidez, só foram agir em março de 24. Então sai Lupe e entra o seu, número 2, um braço direito seu. Então, o PDT, na Câmara, se afasta do governo, mas fica no Senado, o PDT do Senado está com o governo. Na Câmara, não, é independente agora. E o PDT de Lupe, digamos assim, o que está acima de todos, Lupe presente nessa reunião aqui do, digamos assim, desligamento do PDT na Câmara do governo, da base de apoio, no ministério propriamente dito, Lupe continua operando, Lupe continua dono. Então sai Lupe e entra Lupe. Mas disso ninguém quer falar. Aliás, eu estou com uma listinha aqui, deixa eu pegar, porque já não enxergo mais nada, mas é a lista daqueles cargos que o PDT independente na Câmara mantém relativamente ao governo Lula e especialmente em função de matéria previdenciária. Já falei do Volney Queiroz, certo? É o ministro, é o novo ministro. Era o número 2, braço direito de Lupe, se torna ministro da Previdência Social. Deveria ter caído a cúpula toda da Previdência Social, certo? Diante desse escândalo. Mas o PDT guardou suas posições. Volney Queiroz, ministro, era secretário executivo, se torna ministro. O tesoureiro do PDT é presidente do Conselho Fiscal da Brasprev, que é a divisão de previdência privada do Banco do Brasil. Então vejam, o PDT sai do governo? Não. O PDT da Câmara deixa a base de apoio para assumir uma posição de independência. Fica fácil, né? O que mais? O secretário do Regime Geral da Previdência, ligado ao PDT, continua. Ministério da Previdência Social. O secretário de Regime Próprio e Complementar, ligado ao PDT, continua no Ministério da Previdência. Então, tenhamos os devidos cuidados na hora de apreciar esses movimentos de desligamento. Continuamos, então. Retomando a leitura da matéria. A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta manhã na casa de Heringer, com a presença de Lupe. Segundo o deputado, a reunião foi dura, vez que o problema de relacionamento com o governo já vem de muito tempo. O líder sustentou que a crise envolvendo o INSS foi mais um episódio na escalada, o pingo d'água que faltava para o copo transbordar. Segundo Mário Heringer, o partido não está indo para a oposição se juntar contra o governo, até por não ter afinidade com a mesma. Então, se torna independente na Câmara. Mas, na hora que o bicho pegar, o que ele está dizendo é que vai votar com o governo, vai fechar com o governo. Talvez seja necessário uma negociação um pouco mais cuidadosa, talvez uma liberação especial de emenda, mas se não vai para a oposição e se mantém todos esses passos no governo, essa independência é uma independência, digamos assim, da ordem do texto, né, da ordem do discurso. Abro aspas para o líder, Heringer. Vamos fazer o que nós tivermos vontade em benefício do país e dos estados, afirmou, frisando que a decisão não se trata de retaliação nem antagonismo. Não entramos em caminho de vingança. Nossa posição é de independência. Continua a reportagem. Heringer indicou que a decisão deve implicar em uma conduta diferente da bancada durante a votação de temas caros ao governo. Em caso de divergência, é mais fácil dizer que a bancada está liberada para votar como quiser. Se votasse igual, né, ao período antes desse tal desembarque, trocaria 6 por meia dúzia. Ainda de acordo com o líder, o governo não estava oferecendo a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer. O governo não oferece a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer, mas o PDT, repito, continua com posições estratégicas no governo federal, com cargos, inclusive, no Ministério da Previdência Social. É apenas um movimento do PDT da Câmara. Repito, é o bordão do dia. Assim é fácil, né? Esse tipo de independência é muito fácil. Um pé em cada canoa. Continuando. De outro lado, o deputado não descartou um retorno do PDT para a base aliada. Olha aí. Eu estou independente, mas não descarto um retorno para a base aliada. Mas frisou que a bancada não está trocando benesses para voltar à base. Está chateado, está aborrecido, mas continua tendo. Não, mas é que é da cota pessoal. Volney Queiroz é da cota pessoal de Lula. É da cota de Lupe, pô. Estava lá. Vice-ministro, secretário executivo da pasta. Saiu Lupe, entrou Lupe. Mas não estamos trocando benesses para voltar à base. Continua, aspas do líder. As atitudes do governo vão dizer se a gente pode voltar. Não há uma condição.
Heringer sinalizou que a bancada é contra a polarização e se coloca como uma alternativa. A gente acha que pode construir algum caminho para 2026, sinalizou. Lupe estava nessa reunião. Lupe já disse que 2026 é com Lula. Lupe é dono do PDT. Mas uma alternativa seria o Ciro Gomes, né? Estava presente também nessa reunião. Instantes depois da decisão dos deputados, olha aí, aí fica fácil de novo. Os senadores do partido. Então tem o PDT na Câmara, independente aos senadores. Instantes depois da decisão dos deputados, os senadores do partido, Ana Paula Lobato, Leila Barros e o Everton Rocha, anunciaram a decisão pela permanência do partido na base do Senado. A decisão foi tomada tendo por base a afinidade da bancada com o governo, tanto no projeto de desenvolvimento para o Brasil, como na maioria das pautas no Senado. A bancada do Senado respeita a posição da bancada na Câmara dos Deputados, embora tenha um posicionamento diferente, reitera que o partido segue unido em defesa dos ideais trabalhistas, disseram os senadores em comunicado assinado pelo líder da sigla no Senado, o Everton Rocha, senador pelo PDT do Maranhão. E aí entra o governo, para fechar aqui. Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, Articulação Política, Gleisi diz que respeita a posição dos deputados, mas seguirá dialogando com o partido. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diz respeitar o posicionamento da bancada do PDT e que seguirá dialogando com o partido. A petista disse contar com o apoio do PDT nas matérias de interesse do país. Aspas para Gleisi. Respeitamos o posicionamento da bancada e seguimos dialogando com o PDT, contando com o apoio do partido nas matérias de interesse do país, disse a ministra. É isso aí. Essa é a independência que a gente gosta. O Senado está fechado com o governo, a Câmara sai, mas pode voltar, e a gente mantém tudo que a gente tem no governo, os cargos lá no Ministério da Previdência Social. Deveriam ter caído toda a culpa, todo mundo deveria ter caído, mas ficaram. Então está tudo bem, certo? Assim é. Tchau, meus amores. Se encerra aqui mais um Andreasa Reage.